18 de abril de 2022, estamos na segunda-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos, uma feliz e santa Páscoa. Nós estamos celebrando a chamada oitava da Páscoa. Por 8 dias, a Igreja revive na sua liturgia o mesmo júbilo da Vigília Pascal e do Domingo de Páscoa. Hoje é solenidade, hoje é festa. Para a Igreja e para a sua liturgia, hoje é o dia de Páscoa. Louvado seja Deus. Teremos por uma semana a oportunidade de celebrar a alegria da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar hoje o Evangelho proposto pela liturgia. Mateus 28, do 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos na liturgia desta segunda-feira e celebrarmos o júbilo pascal. Nós vemos neste evangelho muitos pontos, muitos acontecimentos desse relato importantes para nós. O primeiro deles é que aquelas mulheres estavam com medo, mas elas correram com grande alegria para dar a notícia da ressurreição aos discípulos de Jesus. A primeira coisa que o texto nos indica é que o medo não nos pode segurar. O medo não pode nos reter, nos aprisionar. E às vezes isso acontece em nossa vida, meus queridos, não é verdade? Às vezes isso acontece em nossa vida. O medo nos segura, nos impede de ir além, nos impede de avançarmos, nos impede de crescermos, nos impede de assumirmos para nós um projeto que Deus tem para nós. Pensamos nessa segunda-feira que Deus tire do nosso coração todo medo, todo temor, e que Deus possa colocar no nosso coração um sentimento, nos revestir da valentia, nos revestir da coragem, da fortaleza, do ímpeto santo que vem dele. O medo não impediu aquelas mulheres de deixar a alegria dominar o seu coração. E nós, às vezes, nos deixamos prender pelo medo. Não. Jesus aparece para as mulheres. Um outro ponto, uma outra característica do texto muito importante. As mulheres estavam alegres, contentes.
E mesmo assim elas se prostraram diante de Jesus, abraçando seus pés. Tem muita gente por aí que diz que o ajoelhar-se, sobretudo na liturgia, o prostrar-se, é um gesto incoerente porque nós celebramos a ressurreição. As mulheres estavam alegres, felizes pela ressurreição de Jesus e mesmo assim se prostraram diante do ressuscitado. Por isso toda missa nós nos ajoelhamos sim, mas nos ajoelhamos diante do mistério pascal como um todo, na sua integralidade. Adoramos o Senhor ressuscitado sim, como essas mulheres fizeram. O prostrar-se, o se derramar aos pés do Senhor, não quer dizer que nós estamos a levar em nosso coração um Deus fracassado e morto, como muitos dizem por aí. Nós adoramos um Deus vivo, mas adoramos. Por isso nos prostramos, nos ajoelhamos, nos inclinamos diante desse Deus. E Jesus diz às mulheres, não tenhais medo. Elas estavam felizes, elas foram audaciosas para correrem até os apóstolos, mas o medo estava lá ainda. Jesus diz, não tenhais medo, e diz para nós também, nos nossos sonhos, projetos, intentos, não tenhais medo. Peçamos essa segunda-feira a Deus o dom do destemor humano, um medo que não vem de Deus, aquele medo que nos impede de ir à frente, porque o temor do Senhor é um dos dons do Espírito, mas é um temor santo, é um temor equilibrado na medida, aquele que vem do coração de Deus, e às vezes nós nos deixamos levar por medos que não vêm de Deus, mas vêm dos nossos corações fracos, frágeis. A estes medos nós não podemos nos reportar. E o último ponto, característica desse texto que nós devemos levar no nosso coração, é a figura dos sumos sacerdotes e dos anciãos. Pagaram os guardas para os guardas mentirem e dizerem que roubaram o corpo de Jesus. Mas na verdade Jesus tinha ressuscitado. São as situações da vida que querem tirar os nossos sonhos, que querem abafar os nossos projetos. São as pessoas que, por inveja, querem nos puxar para trás, querem nos ver no chão. São acontecimentos, pessoas que querem nos impedir de ir à frente. Mas aquilo que é projeto de Deus, ninguém impede de realizar. Ninguém. Ninguém. Nem pessoas, nenhum ser humano, nem acontecimentos, nem um anjo do céu, nada impede de cumprir o que é da vontade de Deus. Os anciãos fizeram de tudo, os mestres da lei, os sacerdotes, fizeram de tudo para que a notícia da ressurreição fosse abafada. Mas isso não aconteceu porque era projeto de Deus. Ninguém vence a Deus, ninguém. Por isso, nesta manhã, nesta tarde de segunda-feira, abracemos o Senhor, confiemos a Ele os nossos sonhos, para que os nossos sonhos sejam os sonhos dEle. E quando os nossos sonhos se tornam os sonhos de Deus, nós nos tornamos imbatíveis. Nada nem ninguém pode nos impedir de alcançar estes sonhos. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, suas famílias, seus sonhos e projetos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Feliz Páscoa. Ele está vivo. Está no meio de nós.